existe diferença, Amanda, Sim. entre vender alguma coisa mais simples e vender para alto padrão, vender para médico, então conversar com um neurocirurgião. E eu comecei a entender que era um gap de mercado gigantesco. Eu falei, se elas não sabem ter cliente, não tem como elas terem mais cliente, não tem como elas comprarem o que eu vendo. Essa foi uma questão que me pegou psicologicamente, porque eu queria ajudar elas. Eu falava, eu quero ajudar com que essas mulheres tenham uma vida melhor. Um vendedor, ele precisa estudar. Não dá pra, por exemplo, uma pessoa vender 10 coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Não dá. Ela precisa conhecer muito bem o público, as dores do público, saber contornar aquelas objeções. Então, a melhor forma é que ela seja especialista naquilo que ela está vendendo. Sabe quando é que a gente vende de verdade pra pessoa? Quando a gente fala sobre uma dor que ela vive. A tomada de decisão é simples ou é uma tomada de decisão muito complexa? Principalmente no mercado digital, existe uma ansiedade muito grande, né? Mulheres param pra ver mulheres bonitas. Quem gosta de mulher bonita é mulher, gente. Você não vai vender porque você quer vender. Você vai vender porque você está ajudando o cliente em alguma coisa. Hoje o nosso bate-papo é com a Mayara Kamatari, uma estrategista de vendas com mais de 19 anos de experiência no mercado farmacêutico e que hoje atua como mentora e consultora de vendas no nicho de saúde e estética. Vamos falar sobre captação de clientes, vendas no digital e WhatsApp, além de entender por que vender não é um dom, mas sim estratégia. Mayara, seja muito bem-vinda! Amanda, obrigada. Primeiro eu quero agradecer vocês, né? Um projeto lindo. É um prazer poder estar junto com vocês aqui e contribuir no que eu puder para que vocês entendam que todo mundo pode chegar onde quiser e que venda de fato, gente. Eu sou apaixonada por vendas. É de fato o meio que transforma vidas. Sem a menor dúvida. Obrigada, Mayara. Mais uma vez, foi uma alegria imensa conseguir que você estivesse aqui no nosso programa. Que Que bom que deu certo. Bom, mas antes de falar de estratégia de vendas, que é com que você trabalha hoje, eu queria que você contasse um pouco da sua origem. Como que foi crescer no interior, numa família simples, sendo criado pelos seus avós? Eu me emociono, né? Eu tenho muita saudade deles. Gente, foi incrível. Eu venho de uma família super disfuncional. Então, não pensem quando vocês olham aqui. Eu sei que eu tenho essa cara, né? De pessoa séria, de ser super chique. Gente, neta de cortadores de cana, faxineira. Eu tive uma vida inteira muito simples, com pessoas muito simples. Então, ter crescido nesse meio, acho que me deu noção da vida, de que não é fácil, né? Não tem vitória sem luta. Sim. Então, ter vindo de uma origem tão humilde só me faz cada dia mais não ter medo de lutar pelo que eu quero pra chegar onde eu quero. Eu acho que isso fez muita diferença, entender? Nada veio de mão beijada. Nada vem de mão beijada. Eu acho que as pessoas confundem muito isso. Eu vi que você é formada em administração e tem pós e mais de 100 cursos na área de vendas. Você chegou a trabalhar de fato com administração? Não, com administração eu nunca trabalhei. Eu fazia faculdade de química e daí uma indústria farmacêutica que me descobriu, na verdade, que me chamou para trabalhar, foi isso que aconteceu, por intermédio de um ex-namorado, ele mandou currículo e tudo mais, me chamaram e gostaram de mim, e daí eles pediram para que eu saísse da área de química, então eu trabalhava dentro de um laboratório na área química e fui fazer administração, mas eu trabalhei a minha vida inteira dentro de indústria farmacêutica, basicamente, eu não tive outro trabalho quase que não fosse dentro da indústria farmacêutica. O que foi maravilhoso, porque eles... eu falei aqui pra Amanda, né? Eles me treinaram em tudo. Desde o meu comportamento, eu era uma pessoa muito simples, né? Então, eles treinaram tudo. Como me comportar, como entender as pessoas, como ajudar, como lidar com o mercado de médicos, por exemplo. Porque existe diferença, Amanda, Sim. entre vender alguma coisa mais simples e vender para alto padrão, vender para médico. Então, conversar com um neurocirurgião, né? É uma venda consultiva. Então, foi isso. Acho que respondendo a dúvida é essa. E, Mayara, eu vi também que você fala que a indústria farmacêutica ela é reconhecida por formar os melhores vendedores. De que forma, na prática, esse mercado ensina o que outras áreas não ensinam? Eu não conheço as outras áreas, né? O que eu vejo é o que eu converso com os meus amigos, por exemplo. A quantidade de treinamentos, se você que está me assistindo conhece alguém que trabalhou na indústria farmacêutica, na força de vendas. Hoje a gente tem o João Adib, que é da CIMED, que ele é, mundialmente conhecido. E daí você consegue entender um pouco do que é a indústria farmacêutica. A gente respira a venda, a gente respira entender o cliente, ajudar o cliente o tempo inteiro, mostrar para ele que o nosso produto pode ajudar com que o cliente dele tenha melhor resultado. São inúmeros treinamentos ao longo do ano, então eu perdi a conta de quantos treinamentos mensalmente, sabatinas até. Eu passei por um processo, eu tenho 19 anos, né, de trabalhar nessa área.
Eu passei por processos antigos muito complexos, onde a gente tinha sabatinas mesmo, onde você praticamente tinha que devorar a bula de um medicamento e eles iam te perguntar sobre tudo isso. Então, é extenso, é complexo, mas é muito completo, é muito bom. Hoje eu agradeço tudo que eu passei dentro da indústria farmacêutica, porque eu tenho certeza que foram eles que me formaram como profissional. Então, eles investiram muito pesado em mim ali durante uns 2, 3 anos, para que depois eu trouxesse resultado para eles. Eu tenho certeza que a indústria que mais treina hoje no mundo é a indústria farmacêutica, eu não tenho dúvida. E você tinha uma carreira sólida na indústria farmacêutica. Reconhecimento, uma boa remuneração, enfim. O que te fez decidir sair de lá e começar a empreender? Então, existe uma coisa que falam que parece que é bobo, né? As pessoas saem, não é por salário. Então, eu tinha um bom salário, eu tinha, né, um bom cargo, eu tava trabalhando numa região que eu queria de verdade. Mas existiam 2 coisas que eu queria. Quando eu tentava vender para as minhas doutoras, que eram todas mulheres, né, na ocasião, era muito interessante, porque eu falava assim, doutora, mas você precisa fazer isso, comprar isso. E elas falavam assim, mas Mayara, eu não tenho cliente. Eu falava, gente, mas elas precisam aprender a ter cliente, eu preciso ensinar pra essa mulherada. Então, eu comecei a explicar pra elas como é que fazia pra ter cliente. E eu comecei a entender que era um gap de mercado gigantesco. Eu falei, se elas não sabem ter cliente, não tem como elas terem mais cliente, não tem como elas comprarem o que eu vendo. Então, esse foi um ponto em querer ajudar mulheres. Gente, assim, eram mulheres que não tinham a menor noção, que não vendiam R$1.000 por mês. E eu falava, como é que essa mulher tá vivendo, sustentando uma clínica, sustentando uma família com esse valor por mês? Eu preciso ajudar. Então, essa foi uma questão que me pegou psicologicamente, porque eu queria ajudar elas. Eu falava, eu quero ajudar com que essas mulheres tenham uma vida melhor. E a segunda questão, que daí é o que parece muito bobo, mas é muito real, eu queria um cargo dentro da indústria farmacêutica que eu estava naquela ocasião e que não me davam. Não queriam me deixar ir pro cargo que eu queria. E daí a gente ouve falar assim, as pessoas vão embora, elas vão embora não por salário, é por reconhecimento. Era meio que isso, né? Eu queria trabalhar com um treinamento naquela indústria e não tinha oportunidade. Então eu falei assim, eu vou ter a minha própria turma de treinamento e vou ajudar essas pessoas, eu vou treinar essas pessoas. Você vê oportunidade. E quais foram os maiores desafios, Mayara, nessa transição que você teve que fazer? Quando a gente pensa em transição de carreira, né, a gente fica muito preocupado com o que eu vou entregar, como eu vou entregar. E eu acho que essa também foi uma dificuldade minha. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, então eu ganhava X reais e falava, meu Deus, né, eu preciso ganhar X mil reais por mês também para fazer isso e tudo mais. Então, essa foi uma parte insegura. E hoje em dia, o meu maior gap, né, o meu maior desafio é equipe. Lidar com muita gente é sempre o mais complexo. Então, eu falo que eu sou muito boa vendedora. Eu sou muito boa no que eu faço. Mas eu ainda tenho muitos problemas como gestora, com gestão, entende? Uhum. Então, hoje em dia, eu considero, sem dúvida, que seja lidar com muitas pessoas, porque a gente tem 14, 15 pessoas no nosso time. E no começo era meio que isso. O que eu entrego, como é que eu entrego, tá? Para melhor servir essas pessoas. E hoje você é especialista em captação em nicho de saúde e estética. Na sua visão, um bom vendedor, Mayara, ele consegue vender qualquer coisa ou ele precisa focar em um nicho? Uma coisa importantíssima que vocês precisam entender. Um vendedor, ele precisa estudar. Então, vamos lá. Amanda, eu sou uma vendedora sênior. Uhum. E eu uso esse exemplo com as minhas mentoradas o tempo inteiro. Eu sou vendedora sênior. Só que, por exemplo, eu não sei nada de carro, nada. Eu comprei meu carro porque o banco dele era bonito. E foi só isso que eu levei em consideração. Então, eu precisava do meu marido para entender todas as outras coisas. E daí, se eu for vender carro um dia, vamos supor que eu vá pro nicho de vender e ensinar as pessoas a venderem carro. Eu preciso aprender. Uhum. Eu não deixei de ser uma vendedora, eu não deixei de ser uma vendedora sênior só porque eu não sei vender o carro, porque eu vou estudar. E daí, sendo uma vendedora sênior, né, que é uma vendedora avançada, eu vou estudar e eu vou aprender muito mais rápido. Então, o vendedor sênior, ele aprende em 1 mês e meio, 2 meses, ele tá muito bem treinado. E um vendedor júnior, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, gente, eu demorei 2 anos para ser uma boa vendedora. 2 anos a indústria investiu em mim. Sim. Tentou me transformar o tempo. Muito treinamento, mas muito treinamento mesmo. Foram 2 anos muito intensos de treinamento, onde eu fazia roleplay, onde eu fazia simuladas o tempo inteiro. Isso doía. Eu falei pra Amanda aqui nos bastidores. Eu chorava, eu tinha vontade de sair correndo. E assim, foram 2 anos complexos. E daí eu virei uma vendedora sênior. E daí, se você me pergunta assim, mas Má, você precisa focar em um único nicho?
Se você quiser vender melhor, você pode focar. Ah, Má, eu quero trocar. Não dá pra, por exemplo, uma pessoa vender 10 coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Não dá. Ela precisa conhecer muito bem o público, as dores do público, saber contornar aquelas objeções. Então, a melhor forma é que ela seja especialista naquilo que ela está vendendo. Ah, Má, você vai sair do mundo da harmonização, do ramo da estética e vai vender carro. Ótimo, eu preciso estudar sobre carro também de novo. E daí sim, agora eu posso estudar simultaneamente 2 coisas e fazer as 2 coisas bem. Mas 10 coisas muito bem, eu não consigo fazer, tá? Sim. E hoje, Mayara, muito se fala de captação de leads no mercado digital. Na sua visão, qual é a forma mais inteligente de captar leads que realmente tem potencial de virar clientes? Gente, sabe quando é que a gente vende de verdade pra pessoa? Quando a gente fala sobre uma dor que ela vive. Quando você fala, por exemplo, eu falo muito, explico muito isso para as minhas meninas da área de estética. Qual é a maior dor que o seu produto resolve? Pare e pensa, você que tá assistindo agora, eu quero te ajudar. Qual é a maior dor que o seu produto resolve? Exemplo, uma vez eu vi um caso incrível que a moça vendia um produto para mulheres que não conseguiam fazer os filhos dormirem. Então ela contava pra mãe: você não consegue fazer seu filho dormir? Sabia que existe uma forma? Pronto, fale sobre a dor. Sim. Essa é a melhor forma de captar a pessoa correta. Quando você fala sobre a dor, a gente para de rolar o feed e olha na hora, fala: opa, falou comigo. Um exemplo que eu uso com as minhas meninas, por exemplo, é tipo assim: você é mãe, tem 40 anos, por quê? Uma mãe deixou muitas vezes de se cuidar, parou por um período de tempo de se cuidar e viveu em função da criança. Tem 40 anos, por quê? Com 40 anos, os sinais da idade, da estética, eles já precisam ser retocados, né? Então, você é mãe, tem 40 anos, opa, tô rolando o feed, eu sou mãe, tenho 40 anos, eu vou parar o que eu tô fazendo, eu vou olhar e falar: tá comigo? E tem uma outra história, né? Você que também é mãe, Amanda. Se qualquer pessoa lá na Faria Lima agora gritar mãe, você vai olhar, não vai? Exatamente. Então você precisa falar com o seu público, entender qual é a dor que ele tem. Essa é a melhor forma de conversar com o seu cliente, tá? Hoje, muitos negócios eles usam o WhatsApp como principal canal de venda, né, Mayara? Na sua experiência, quais são os maiores erros que as pessoas cometem nesse processo e o que realmente diferencia uma conversa que converte de uma conversa que o cliente vai deixar ali o vendedor falando sozinho? Erro número 1, gente, a demora, tá? Existem estudos, eu não vou lembrar do estudo agora, que mostra que se você responder nos primeiros 5 minutos do seu cliente, você tem a chance de converter em até 90%. Só que daí linka um pouco com o segundo maior erro e como é que a gente faz pra contornar isso, tá? O pessoal tem automatizado muito as respostas. Então, isso também converte menos. Deixa eu explicar uma coisa pra você que tá me assistindo. Eu não sei se você vende, hoje eu sou especialista em mercado de alto ticket, tudo que a gente vende é caro. Mas vamos supor que você vende uma coisa de R$200. O tempo, a tomada de decisão do seu cliente, quando ela vai comprar uma coisa mais barata, é mais rápido. Então, se eu vou comprar uma coisa de R$200, eu não sei qual é a realidade de você que tá me assistindo aí, mas não é uma coisa extremamente cara. Então, a minha tomada de decisão, vamos usar um exemplo menor. Se a gente vai comprar uma coisa de R$20, a gente pensa menos. Sim. Então, se eu vou comprar uma blusinha de R$20, eu não penso quase nada. Agora, se eu for comprar uma blusinha de R$2.000, eu quero saber o tecido, eu quero saber se eu vou usar aquilo por 3 anos seguidos, com quantas outras peças de roupa eu posso utilizar, se eu gosto daquela cor, se aquela cor me favorece. Eu preciso tirar dúvidas, eu preciso ajudar o meu cliente a tomar essa decisão. Então, o principal erro hoje é automatizar tudo sem entender. O que meu cliente vai querer saber do meu produto? Ele é muito simples? Será que a tomada de decisão é simples ou é uma tomada de decisão muito complexa? Então, eu não sei se você quer que eu explique mais a fundo isso, Amanda, o que é uma tomada de decisão simples e complexa, mas tudo que é muito caro é muito complexo de tomar uma decisão. Então, se eu vou fazer uma cirurgia plástica, é muito complexo, eu preciso entender quem é aquele doutor, eu preciso várias coisas. Agora, se eu tô simplesmente escolhendo a cor do meu esmalte daquela semana, eu vou escolher isso mais rápido. A tomada de decisão é simples, tá? Eu acho que ficou muito, muito claro, mais que claro. Que Para quem está começando agora, Mayara, qual seria um passo a passo básico para transformar o WhatsApp em uma máquina de vendas? WhatsApp, todo mundo que chega... Então, por exemplo, vocês não vão ter CRM ainda, né? Você que tá me assistindo, porque empresas mais complexas que têm CRM. Pelo menos etiqueta todo mundo por assunto. Estas pessoas que chegaram até mim, chegaram pelo anúncio da blusa roxa. Essas pessoas que chegaram até mim, chegaram pelo anúncio da calça jeans. E daí, quando você for falar de novo com essa pessoa, sabe o que você faz? Manda a foto do que ela te chamou perguntando. Lembra ela do que ela quer. Que funciona muito, eu uso o exemplo também que eu adoro. Com a blusinha da Shein. Você foi lá e viu a blusinha da Shein. Clicou uma vez.
Meu Deus, aquela blusinha vai aparecer 50 anos seguidos pra você. Toda hora que a blusinha aparece, o que acontece com você? Você tem desejo. Ai, meu Deus, essa blusinha, vou comprar. Então você precisa fazer isso dentro do WhatsApp, não esperar só que o Instagram faça isso. Manda a foto pra pessoa, lembra ela do que ela quer, tá bom? Sempre começa com a foto e depois coloca um texto. Eu gosto muito de áudio, então, não vai mandar um áudio de 5 minutos, porque às vezes eu falo áudio. A galera manda um podcast. E daí manda um podcast, não é? São áudios rápidos, tá? De 30 segundos. Aquela peça que você gostou, chegou de novo, lembrei de você, tal. Então, isso converte muito bem, tá? E você falou um pouco de CRM, eu sei que as grandes empresas, enfim, a gente aqui também usa CRM, automação, enfim. No seu ponto de vista, nas vendas digitais, como equilibrar a automação com o atendimento humano para não perder a personalização? É muito por isso, né? Se você tá vendendo uma coisa cara, você vai precisar de ser humano ali. A venda. E até teve um podcast do Marcos Paulo, que trabalhava com o Pablo Marçal, falando sobre isso. E é um podcast dele com o Caio Carneiro, tá? E ele fala sobre isso. Então, mercado de saúde, mercados de alto padrão, de alto faturamento, de valores altos, eles vão ser muito menos beneficiados por automação do que os mercados mais baixos, tá? Então, vocês precisam equilibrar isso. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu vendo uma coisa cara, eu preciso de alguém ali junto comigo. Sim. Mas eu vendo uma coisa cara, eu tô usando o Instagram, mas eu tô usando o tráfego pago, e daí tá chegando muita gente desqualificada, de fato. Será que todo mundo que tá ali é desqualificado? Será que você parou pra observar se aquele lead que chegou, você foi lá, entrou no Instagram pra ver se realmente ele é desqualificado? Ou você simplesmente colocou uma automação pra responder ele e ele se desinteressou, a automação não lembrou ele do que ele quer? Eu acho que a gente pode e deve usar automação. E eu falo pras minhas mentoradas, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu encontrar uma forma de automação que é possível que elas vendam mais pela automação, eu pessoalmente posso avisar. Mas como eu vendo o mercado de alto ticket, ainda não é possível. A não ser que eu esteja fazendo tráfego pago, esteja caindo muito lead errado. E daí eu coloco primeiro uma automação, na sequência entra um processo humano e daí funciona. Pode funcionar muito bem. Vai filtrar um pouco e trazer só as pessoas que realmente se interessaram ali, para que o seu vendedor converse e converta esse cliente mais fácil, tá bom? Acho que ficou claro, Ficou super. E eu acho que o que você falou também sobre cliente qualificado ou não, principalmente no mercado digital, existe uma ansiedade muito grande, né? Então, quero vender, independente se é ticket alto, se é ticket baixo, o que eu vejo é, galera, não, chegou o cliente, tem que vender. É um absurdo, né? Qual que é o tempo médio ou sinais que mostram que uma estratégia de captação está realmente funcionando ou não? Essa resposta ela é bem complexa e extensa, assim. Mas basicamente você tem que pensar assim. Aquele cliente entendeu? Gente, não dá. Tô olhando pra você agora. A não ser que você venda uma coisa especificamente estética. Uma blusa, de novo, vamos falar. Eu vendo um produto físico, uma bijuteria. Sim. Se eu vender isso, a tomada de decisão, mais uma vez, é rápida do cliente. Mas se eu vendo alguma coisa complexa, não tem como você vender com 3 stories. Se o cliente precisa entender sobre aquilo, se ele precisa entender, alguém vai ter que responder. Eu não posso ser ansiosa, eu preciso aumentar o nível de consciência do meu cliente o tempo inteiro. Então, de forma inteligente, fale 15 dias sobre exatamente a mesma coisa todos os dias no seu Instagram. Porque isso vai ajudando o seu cliente a aumentar o nível de consciência. As minhas meninas, né, as minhas mentoradas, elas falam assim, mas eu não consigo falar todo dia sobre a mesma coisa. Seria o melhor dos mundos se eu conseguisse fazer vocês entenderem o poder da repetição. Porque isso vai fazer o cliente tomar a decisão mais rápido, ele vai tirar dúvidas. Porque, sabe o que vocês querem, né? Essa ansiedade, é tipo assim, vocês querem postar um stories bem raso, bem superficial, e querem que o cliente chegue assim, manda o link pra mim. Não tem como, gente. Desculpa, não tem como. É muito complexo isso pra isso acontecer. Se você precisa... Então, vê os grandes lançamentos. A própria Bettina Rudolph, né? Que eu já fiz parte do mastermind dela. Ela... Todo dia, o tempo inteiro, tá mostrando. Olha, sabe essa vida que eu tenho? É porque eu sei vender. Sabe isso aqui que eu tenho? É porque eu sei vender. Então, ela tá aumentando. Olha, você quer ter essa vida? Você quer que seja desse jeito? Olha como é que você tem que fazer. Então, ela tá aumentando o nível de consciência todo dia do cliente para que ele entenda, para que ele compre. É isso que você precisa fazer. Simplificando, vocês precisam parar e gravar todo santo dia, até o seu cliente entender, gerando desejo nele, falando sobre o problema que o seu produto resolve, ou gerando um desejo nele, tá? E você fala muito também, Mayara, sobre trazer o cliente certo. Como que as pessoas conseguem identificar esse cliente já no processo de captação online?
quando você fala da dor, né? Então, basicamente, eu acho que eu falei algumas vezes aqui sobre isso, mas deixando mais claro. O meu produto é um produto digital ou, sei lá, o seu produto facilita a vida da mãe. Então, por exemplo, ela todo dia precisa aspirar a casa, né? E você tem um produto que ela precisa limpar a casa. E você, por exemplo, vende um aspirador, que é um exemplo que a gente comentou aqui. Então você vai explicar pra ela, você tá cansado de varrer a casa todo dia. Sabe que tem um produto que consegue ajudar você assim rápido? Que você deixa a casa inteira limpa de forma eficiente. Tô falando pra você sobre o meu produto X. Eu falo primeiro sobre o que o meu produto resolve. As pessoas estão na casa delas, gente, e elas têm problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. Você vai ficar rico e vender mais rápido se você resolver um problema que esta pessoa tem. Quanto mais pessoas falam do mesmo problema, eu usei um exemplo aqui. Fazer a criança dormir. Se você, mães, sei lá, 60% da população, 70% é mãe. 90% dessas mães tem problema em fazer a criança dormir. Se você vende um produto para um público que 90% das pessoas têm o mesmo problema, na hora que você tá gravando, que você falar, a pessoa vai parar para te ouvir. Ela fala, meu Deus, eu tenho isso. Eu preciso dessa ajuda, entende? Então, isso faz com que você venda mais rápido. Só que daí entra a questão de gerar autoridade. Então, todos os dias gravar conteúdo, ser coerente, mostrar pra ela como você pode ajudar, ser confiável, estar muito arrumada. É importante você estar arrumada, é importante você estar bonita. Mulheres param pra ver mulheres bonitas. Quem gosta de mulher bonita é mulher, gente. Né? Olha, eu trouxe uma maravilhosa, hein? E daí, a gente olha... Então, quando a gente tá rolando feed, né? E a gente tá falando de venda digital aqui... Se uma mulher bonita tá passando pelo meu feed, eu vou parar pra olhar. Então, esteja bonita, né? Mas bonita do seu jeito, não do meu. Não precisa pôr um terno, não precisa pôr um batom vermelho, não precisa prender o cabelo pra trás. Bonita do jeito que você é. Seja autêntica, tá? Eu falo muito sobre a autenticidade também. Se você pudesse apontar, Mayara, um erro clássico que a maioria das pessoas fazem ao tentar vender no digital, qual seria? Falar sobre o produto em vez de falar sobre o problema que esse produto resolve. Talvez eu esteja sendo repetitiva, mas, gente, eu sou uma vendedora sênior há mais de 19 anos. Eu já testei todos os métodos que vocês possam pensar. Todos, tá? E não tem jeito. As pessoas falam sobre o produto. Então, por exemplo, nossa, que aspirador lindo, incrível. Em vez de falar sobre o que o aspirador entrega de solução na vida da pessoa, eu não tô nem aí. Sei lá, é que aspirador é um exemplo quanto simples. tempo vai... Economize tempo limpando casa. Você sai da sua casa correndo, imagina você deixar a sua casa limpa em 10 minutinhos, 5 minutos. Tem aqui pra você uma solução, tal. Então. Sim. Ai, nossa, até respirei aqui, ó. Eu vou trazer a Mayara pra treinar time de vendas. Ai, eu adoro. Vou ter que estudar seu mercado certinho. Mayara, quais são as 3 coisas que todo vendedor precisa ter pra ter sucesso? Cara... Entender sobre o cliente dele é item número 1. É o cliente, não é o meu produto. Eu entendo a dor que o meu cliente tem e eu entendo como é que eu soluciono. Então, seria a segunda. Eu entendo a dor, entendo como é que eu soluciono e eu preciso ser persistente, tá? Existem inúmeros estudos que mostram que o seu cliente vai comprar a partir da 8ª vez se for um produto de baixo ticket. Vamos colocar na realidade, sei lá, a pessoa demora 5 vezes, ela precisa te ver 5 vezes para que ela queira comprar de você. Então, não desista do seu cliente. As pessoas desistem muito fácil no primeiro não do cliente. Vai lá e fala com ele de novo, gente. Então, precisa ter persistência, precisa estudar muito o cliente. Então, eu colocaria estudar muito o cliente, entender o que você pode entregar de solução para ele, né? Número 2. E 3, ser persistente. Não pode desanimar, gente. Tem que trabalhar com alegria. Ah, eu posso colocar mais um ponto que eu acho importantíssimo? Claro. Às vezes, quando a gente tá vendendo uma coisa, a gente é meio estraga prazer. A pessoa vem perguntar pra gente e a gente começa a falar sobre, nossa, mas isso e aquilo. Sabe quando você tá super empolgada, você quer comprar aquela peça, mas a pessoa fala assim, nossa, mas vai demorar 10 dias pra chegar. Entende? Isso estraga um pouco o brilho da pessoa que tá comprando. Então, não façam isso, tá bom? E acontece muito, parece pouco comum, mas você quer comprar, a pessoa coloca tanto empecilho que você fala, ai, cara, deixa quieto, acho que nem é pra mim, tá? Ou às vezes até fala assim, você nem perguntou de prazo, o frete demora 15 dias. Meu Deus do céu, em vez de gerar desejo. Sim. Nossa, essa blusa linda, você vai poder usar. Você tem calça jeans? Cara, olha essa outra cliente que colocou com uma calça jeans larga. Olha com essa bolsa, com essa cor caramelo, não ficou linda?
a cliente começa a se imaginar com aquela solução para a vida dela. E daí os 15 dias viram só um mero acaso, porque ela precisa ter aquilo na mão dela, não importa o tempo que passe, tá? Mayara, e para as pessoas que estão começando, no seu ponto de vista, qual é a forma mais fácil de vender no digital? Qual ferramenta? Você acha que venda no WhatsApp é mais... Não vou dizer fácil. É fácil no sentido de que é menos burocrático, vamos dizer assim. Sim, porque Instagram às vezes, e TikTok. Porque às vezes as pessoas têm a visão de que vou entrar na internet, pelo menos o público que chega aqui pra gente, vou entrar na internet, é o que você falou, vou receber um cliente no WhatsApp, ou vou postar um stories e a minha vida vai mudar. Ou 100% dos clientes vão comprar. Não. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não, gente. No seu ponto de vista, a forma menos burocrática ou mais simples de vender no digital, qual é? É você ter constância no Instagram, posta no TikTok também, eles têm formatos um pouco diferentes, mas é importante que você esteja e faça as duas plataformas. E quando esse cliente chamar, então, vamos lá, volta, né? Gere muito desejo, ajude muito o seu cliente, ajude mesmo ele a entender por que o seu produto resolve a vida dele. Pega agora o seu produto, olha pra ele e fala, cara, no que ele facilita e ajuda a vida dessa pessoa? Nisso. E repete por 30 dias seguidos essas 4 coisas que você melhora na vida da pessoa. Persistência, tá? Então, é o jeito menos burocrático, é ir pro Instagram. Aí a pessoa... Gente, presta atenção, isso é social seller, tá? Que é uma forma de vender dentro do Instagram. A pessoa interagiu, mandou um coração, falou que lindo. Você começa a falar com ela. Começa a falar o quê, Amanda? Compra agora, manda o cartão de crédito. Não. Você viu que maravilhosa, Dona Maria? Você vai ficar incrível. Me conta um pouco onde é que você quer usar essa peça, como é que é a sua vida. Conversa, faz pergunta pra pessoa. Tá? Não é enrolar a pessoa, que isso é inconveniente. Mas faz pergunta pra pessoa e mostra pra ela o valor do seu produto. Valor, eu digo, não é preço, tá? É o como ela vai ficar melhor quando ela tiver aquilo na vida dela, tá? O como a vida dela vai ficar mais fácil quando ela tiver aquilo na vida dela. Faz ela ter desejo de comprar aquilo. Mayara, você mesma disse, você é uma vendedora sênior, tem mais de 19 anos de experiência, por mais que não pareça, não sei como, gente. 40 anos, muito tratamento estético. Minhas doutoras estão aqui, ó. Qual foi o maior erro que você cometeu nesse ramo de vendas? Às vezes a pessoa acha que você teve sucesso e não teve nenhum tipo de dificuldade, que você nunca errou, que você é maravilhosa, nitidamente, mas que você sabe, o semideus tem esse nível de identificação. Sou. Às vezes chega gente pra gente, não, mas ela conseguiu, porque olha como... Não, entendeu? Gente, eu vim de cortadores de cana, eu era uma menina que eu não sabia conversar. Gente, eu tomava 5 ônibus pra ir trabalhar. Tipo assim, a minha vida foi muito difícil. Não pensem que eu comecei assim, não. E assim, com 16 anos eu morava sozinha, no fundo da casa da minha tia. Daí eu fui ser vendedora. Maior erro que eu pra cometi. você, foi mais difícil aprender a, às vezes, conversar de uma forma mais persuasiva ou ter um pouco mais de estratégia para lidar com o cliente, principalmente um cliente de alto ticket? Eu posso falar de um acerto, assim. Ótimo. Tá? Eu sempre quis muito ajudar a pessoa. Ajudar vai vender. Então, eu entrava no meu cliente e eu queria saber o que tá acontecendo na sua vida. Aí eu falava, nossa, isso dá pra resolver com o meu produto. Então, eu vou te contar. Tá? E qual o maior erro? Eu acho que foram todas as vezes que eu não parei pra ajudar também. É que fica repetitivo, sabe? Não, mas eu às vezes acontece da gente só querer vender. E acontece, a gente tá cansada. A gente tá com 1 milhão de coisas pra resolver. E daí você coloca a sua vida no automático. E daí não fica bom isso. Não é bom. A pessoa vai entender isso. Não colabora com ninguém. Então, é um erro. Todas as vezes que, tipo assim, eu coloquei as minhas vontades ou o que eu queria fazer acima do que era ajudar a pessoa. A venda, ela é parece tão poético. Eu sei que às vezes a gente precisa vender, precisa trabalhar. Que dinheiro é importante. Que cada um tem uma situação de vida. E parece muito poético e muito longe, às vezes, da vida de algumas pessoas. Mas você não vai vender porque você quer vender. Você vai vender porque você está ajudando o cliente em alguma coisa. Então, não queira vender por vender, enfiar aquilo goela abaixo do cliente a qualquer custo. Não, queira ajudar o cliente. Então, um erro meu foi ser afobada e, tipo assim, colocar meta. Eu sou uma pessoa voltada a números, óbvio, né? Então, o vendedor, às vezes, a gente nem quer o dinheiro. A questão não é o dinheiro, a questão é bater o número. Ai, meu Deus, falei com 30 clientes hoje, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu bati a meta, eu coloquei o check lá. A gente é muito assim. Às vezes, nem era por vender, mas era só pra bater a meta. Então, eu quis colocar isto acima de ajudar alguém. E daí, eu, com certeza, errei, tá?
E pra gente encerrar, Mayara, que conselho você daria para as mulheres que querem começar a empreender no digital e transformar suas habilidades em vendas? Comecem, mas agora, pega hoje. Tem uma coisa que eu aprendi com grandes nomes, eu leio muito também, tá? Hoje em dia eu sou uma pessoa assim, que gosta de estudar, eu aprendi muito. E eu falo que eu enriqueci, e não foi por causa de ninguém, de nada, foi lendo, tá? Então, o que eu falo pra vocês vão ficar perto de boas pessoas, ouvir boas pessoas, vão ler e entender. E diminuam o espaço entre pensar e executar. Executa. A gente vai errar, todo mundo vai errar. No meio do caminho vai ter algum erro ali. Faz parte do processo. Encare, acho que talvez por isso um pouco da minha dificuldade. Eu não sou uma semideusa, não é isso, mas a dificuldade de entender que foram erros. Pra mim, foram coisas que eu tinha que passar para que eu melhorasse. Então, eu não vi aquilo como erro. Eu quebrei já, gente. Eu tenho uma história minha dos R$28, que eu não tinha R$28 pra pagar uma conta. Eu já quebrei. Essa história. Essa história que eu lembro do dia que eu voltei, eu morei fora do país. E quando eu cheguei, eu não queria voltar pra indústria farmacêutica naquela ocasião e tudo mais. E um dia eu tava na Brigadeiro Faria Lima... Na Brigadeiro Luiz Antônio, e eu precisava pagar uma conta, eu não tinha R$28. Naquele dia eu falei, eu preciso fazer o que eu sou boa em fazer, que era voltar pra indústria farmacêutica, que é onde eu vim a vida inteira, né? Que é o que eu fiz a vida inteira. Então, eu fui teimosa ali naquele período, mas eu tive fracassos. Eu fali, gente. Nossa, só tinha R$28 na minha vida, tá? Isso há 5 anos atrás, quando eu voltei de fora do país. Nossa, e a gente falar de 5 anos é pouco tempo. Então... Se eu pudesse dar um conselho para mudar a sua vida, comece, faça. O mercado digital tem muita oportunidade. Tem uma história que é ridícula, mas a minha prima tem um filhinho e o filho dela tem um dinossauro de plástico. Escuta isso, Amanda. Não sei se você já ouviu essa história. Não. Existe um canal que fica filmando o dinossauro de plástico. Ele só pega o dinossauro de plástico. Olha isso, gente. Pra vocês entenderem. Vocês vão entender já o que eu tô querendo dizer. Eles só pegam o dinossauro de plástico e ficam assim, ó. Gravando o dinossauro de plástico, fazendo pulinhos assim. Tem 500 mil visualizações. Então, não existe mercado que não tenha oportunidade. Tudo. De repente, você quer ensinar como tirar a cutícula melhor. Né? Como ter excelência e fidelizar clientes tirando a melhor cutícula de forma mais rápida. Você quer ensinar como fazer lash no olho. Como colocar cílios mais rápido. Você quer ensinar como... Você arruma seu cabelo. Vai pra internet, faz. Você se encontra no meio do caminho. Mas busca dentro de você quem você é. Porque eu sempre fui atrás de, tipo assim... Ok, eu fui encontrada pela indústria farmacêutica. Isso é uma verdade. Mas eu sempre fui muito autêntica. Eu sempre, desde tudo, ela perguntou... Mas você tem stylist? Não tenho, gente. É a pessoa que eu sou. Quem eu sou lá no fundo? Essa eu sou? Então essa aqui é que eu preciso me apresentar sendo. Vai buscar... O que você faz com alegria, o que você faz muito e faça disso, tipo assim, todo mundo ser tão empolgado quanto você é com essa coisa que você faz, tá bom? Arrasou, Mayara, arrasou. Nossa, gente, eu nem sei quanto tempo passou, mas parece que não passou nada. Eu poderia ficar aqui, ó. Mayara, conta mais. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E espero ter colaborado mesmo. Não, sem a menor dúvida, assim... Para mim, ouvir histórias como a sua, como uma das meninas que vem aqui, é muito inspirador e ajuda demais a nossa audiência, quem está nos assistindo, ver uma pessoa que saiu de uma família simples, que veio de uma origem simples e conseguiu conquistar o sucesso. E o sucesso, quando eu digo sucesso, não é só o sucesso financeiro, é muito mais do que o sucesso financeiro. Muito mais. Né? Falo, o digital, ele traz pra gente muito mais do que dinheiro na conta, vamos dizer assim. É muito gratificante. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado sua história. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero que vocês depois contem pra Amanda, por favor, como é que vocês fizeram. Façam esses 20 dias de conteúdo, 30 dias de conteúdo, façam, tá? E vejam a mágica acontecer. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Amanda. Imagina. E você que ficou com a gente até aqui, compartilha esse episódio com alguém que precisa aprender mais sobre vendas, curte e se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio.